prazer ter todos aqui conosco mais uma vez numa nova aula do Gastro com Vino. Hoje, Gastro com Vino, vírgula, né? Gastro com azeite. Não sei como é que fala azeite em italiano, mas hoje o tema da aula é um pouquinho diferente. Já agradeço aqui a participação do Dr. Carlos Eduardo, Luciano Gomes, que nos brindarão aí com as aulas de hoje. A aula sobre azeite, depois a aula sobre inteligência artificial em colonoscopia. Eu gostaria só de aproveitar o momento e, em nome da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, que é quem nos ajuda aqui a promover o Gastro com Vinho, promover aqui para vocês esse evento, que é a Festa do Dia do Médico. É a melhor festa do Dia do Médico do Estado de São Paulo, com certeza, tá? Esse ano vai ser feita dia 8 de outubro, dia 18, por conta dos adiamentos da pandemia, né? A gente adiou essa festa de 2020 para 21, de 21 para 22, e o dia 18 de outubro, que é o Dia do Médico, estava já com reserva no Royal Palm Hall, então a gente conseguiu o dia 8, mas vai ser uma festa que promete aí compensar os 2 anos sem essa celebração. A gente colocou até como slogan da festa, né? Celebrar a vida e honra aos profissionais da saúde. Vai ser uma festa estilo Arrasa Quarteirão, ela começa com um coquetel, ela evolui com um flashback logo no começo para o pessoal se animar, um jantar, na sequência um show, a atração da noite. Vocês podem ver aí em cima é o Rodrigo Teaser. Para quem não conhece, o Rodrigo Teaser é o cover mais famoso do Michael Jackson, aclamado pela família do Michael Jackson, pela Sony Music. Está com um show agora, chama Tributo ao Rei do Pop, em Nova York, vai fazer show em Dubai. Então é um cara fantástico para quem já teve a oportunidade de ver. Ele lota os teatros com o show dele cover, e a gente vai ter a palhinha do show dele lá na festa. Na sequência, não bastasse tudo isso, rola uma balada para o pessoal da geração mais nova, né? O pessoal bem mais novo nem sabe que balada existe, nem usa mais esse nome. E como o pessoal bem mais novo gosta muito de chopada, vai ter chopp também, vai ter open bar, vai ter espumante, 3 tipos de uísque, vinhos, né? Porque Gastro com Vinho não podia deixar de faltar vinho lá. Vai ter drinks, bartender, performático e tal. Então, é uma festa muito bacana. Vocês estão vendo aí as vendas, elas já começaram, inclusive foi uma grande surpresa para a gente. A gente colocou 700 lugares à venda, 70 mesas, 600 já foram, a gente está ampliando agora a festa para 900 lugares. E convido vocês, esse site provavelmente amanhã já está no ar, festadodiadomédico.com.br, ele tem lá hoje os preços, né? Mas amanhã ele já vai estar completinho, e esse telefone que vocês conseguem ter informação, inclusive, para fazer as compras, tá? Então, queria convidar todos aqui, principalmente da região de Campinas, pessoal de mais de longe, até 8 de outubro dá para reservar o hotel, reservar o voo, vir para cá, porque vocês não vão se arrepender dessa festa, que é muito bacana, tá? Então, já interrompendo aqui, passar a palavra para o Concon, fazer as honras aí da noite, e a gente começar aqui com a nossa aula, porque hoje acho que está todo mundo aqui a fim de aprender a degustar azeite. Vinho a gente já consegue se virar um pouquinho, mas azeite, acho que todo mundo aqui precisa aprender. Concon, você está aí? Está ouvindo? Estou aqui, eu tinha desligado tudo, tinha fechado tudo. Então, boa noite a todos. Mais uma vez aqui no Gastro com Vino. Muito obrigado pela presença de vocês. Realmente uma noite muito especial, por conta de hoje não ser uma aula sobre vinho, mas uma aula sobre azeite, que há muito tempo nós estamos namorando e esperando por esse tema, né? E hoje nós vamos ter o privilégio de ter uma aula com a Luciane Gomes, que é sommelier do azeite, o Deler, e também lá no Azeites Terra Pampa, que vai falar com a gente sobre sabores do azeite de oliva. Ela vai nos dar uma aula e nós vamos degustar com o azeite que nós temos, que cada um tem em casa, por conta de um pequeno probleminha que não é problema, isso é o de menos. E depois a grande atração, com certeza, nosso grande amigo, Dr. Carlos Eduardo Santos, mais uma vez aqui, já participou com a gente na discussão, já participou em outras reuniões com a gente, que é mestre e doutor
pela Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná, vice-presidente da Sociedade Interamericana de Endoscopia Digestiva, preceptor do Serviço de Endoscopia da PUC do Rio Grande do Sul e chefe de endoscopia digestiva da Santa Casa de Caridade de Bagé, no Rio Grande do Sul. O Dr. Carlos vai falar com a gente sobre a inteligência artificial em colonoscopia, sem dúvida nenhuma, um dos nomes mais respeitados, não só no Brasil, como no exterior, sobre o assunto. Para nós é uma grande honra tê-lo também, Carlos, aqui junto com a gente. Você já está em casa, você já faz parte do time. E nós vamos começar, então, com a aula de azeite. Luciane, você está em casa, você fique bastante à vontade, bastante tranquilo, ok? Muito obrigada. Luciane, posso só te interromper um pouquinho? Claro, claro. Eu falo como um empresário agora, né? E não como médico. Bom, obrigado mais uma vez, Admar, Marcelo, um prazer estar com vocês, né? Também vou aprender com a Luciane. A Luciane é uma das maiores experts em azeites que nós temos na região sul do país. Mas eu falo como um dos corresponsáveis por esse momento que se iniciou lá no Endo 2020, em março, no Rio de Janeiro, quando eu presenteei com um Terra Pampa, meu amigo Daniel, e lá surgiu a ideia, por parte dele, da gente chegar nesse momento. Então, foram 2 anos e 2 meses de espera, com muita ansiedade, e talvez essa ansiedade tenha atrapalhado um pouco a logística desses azeites, né? E, em nome da indústria, como um dos sócios, eu acabo pedindo desculpa, embora a gente não tenha uma responsabilidade direta por isso, porque é uma empresa terceira que não faz parte do nosso grupo. Talvez sirva para aguçar um pouquinho mais essa curiosidade, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do produto. A Luciane vai dar uma verdadeira aula, inclusive falando sobre o nosso terroir, que é muito propício para esse tipo de cultura. Então, obrigado pelo espaço, desculpas pelo atraso na entrega dos azeites, mas, lamentavelmente, não tínhamos a gerência sobre isso. Tá, Luciane, contigo, obrigado pela parceria. Eu só gostaria de aproveitar, Luciane, antes e agradecer o apoio que nós temos da SciTech, sempre com a gente, com o Gás Convênio, eu esqueci de falar, SciTech, aqui representado pela ACS, pelo Daniel, pela Andréa. Muito obrigado pelo apoio mais uma vez, por ter viabilizado esse evento, e a Sociedade de Medicina e Cirurgia, com o Albert, aí sempre nos apoiando, dando toda uma estrutura. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Luciane. Muito obrigada, então, pelo convite. Boa noite a todos. E como vocês falaram, né, o vinho ele acaba sendo muito presente em algumas reuniões, mas agora a gente vai mudar um pouco isso, né? Vamos falar do azeite em si. Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Sou sommelier de azeites, formada pela Udelar, lá no Uruguai, né? Tenho uma revista atualmente, que é a revista Azeites e Olivais, que é a única revista voltada para o setor na América Latina. E me apaixonei pelo tema. Acompanhei as extrações, a primeira extração e a última extração do Terra Pampa, né, que a gente conseguiu ainda visualizar na sexta-feira passada, né, que então ainda tinha lá o processo de elaboração dos azeites lá, e é uma experiência maravilhosa. Quem tiver e puder ter esse contato, né, principalmente em Campinas também, que tem alguns produtores perto, ou vir nos visitar aqui no Sul, que com certeza serão muito bem acolhidos, tá bom? Então, quando a gente fala em azeite de oliva, né, um dos primeiros pontos, deixa eu só ver como é que eu passo aqui. Eu tenho que passar no... Peraí, aqui. Quando a gente fala em azeite de oliva, né, o primeiro ponto que muitas pessoas acabam perguntando, azeite no Brasil? Sim, azeite no Brasil, e o Rio Grande do Sul é o maior produtor, né, seguido de Minas, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Bahia e no Espírito Santo. Então, temos azeite em todos esses estados, né? E o Rio Grande do Sul teve uma safra esse ano
que bateu 448 mil litros de azeite. Então, tem muito azeite que foi processado, né? E aqui, por exemplo, aqui em Bagé, ali no Terra Pampa, chegou a 120 toneladas de azeitonas processadas. Então, isso também já dá uma percepção da quantidade que vem aumentando, né, no decorrer dos anos. Mas a gente não pode falar apenas na questão do que está sendo produzido agora, né? Teve uma tentativa histórica, né, na década de 50, e depois voltou a ser falado em 2005. Em 1950, então, tiveram várias iniciativas do governo do estado, do Rio Grande do Sul, do governo de São Paulo também teve algumas tratativas, justamente para começar a incentivar essa cultura, né, já que nós éramos importadores de azeite desde aquela época e muito tempo atrás também. Tá? Então, começou essa busca por mudas, por novas tecnologias, por outras atividades, então, que pudessem trazer essa diversidade dentro das propriedades rurais aqui no Rio Grande do Sul, né? E não só no Rio Grande do Sul, mas em outros lugares também, em todo o Brasil. De acordo com a Embrapa, né, que foi feito, então, um estudo, um estudo, né, dafoclimático, e nesse estudo eles delimitaram, então, em quais zonas poderiam ter a produção de oliveiras, né, para, então, a realização dessa extração, né, porque o que é um azeite de oliva? O azeite é o suco da fruta, nada mais que o suco da fruta, onde ele apresenta o frescor, que aí a gente vai depois, né, fazer toda uma linha de degustação e tudo mais a respeito do frescor, o amargor e a picância do azeite, né? Quando se fala em azeite de oliva, e aí vocês já vão pegando o azeite que vocês têm em casa para a gente poder fazer o início, né, da nossa análise sensorial, da nossa degustação de um azeite, para a gente poder começar a brincar a respeito desses aromas, dessa picância e desse amargor que tem dentro de um bom azeite de oliva. Quando se fala, né, do que é um azeite de oliva extra virgem, a gente pensa que é prensado a frio e tudo mais. Não, são algumas coisas que têm que ser desmistificadas, né? Quando se fala, por exemplo, em acidez, a acidez do azeite ela não é perceptível, né, no nosso paladar. Se a gente sentir essa acidez, é porque o azeite está com algum defeito sensorial, né? Mas quando se fala na acidez, essa acidez ela é uma percepção química, ou seja, ela só é detectada através da análise do laboratório, né? E que para um azeite extra virgem, o máximo que ele pode atingir, que ele deve atingir para ser extra virgem, é 0,8. Então, ele tem que ter uma acidez de até 0,8 e sem defeitos, para ele ser considerado um azeite extra virgem. Para ser considerado um azeite virgem, aí sim, ele tem que ter uma acidez de 2 até 2%, né? De 2%. Então, alguns defeitos que são perceptíveis ao nosso paladar, e isso daí a gente vai sentindo de acordo com o quê? Com treinamento, né? Porque o que está acontecendo hoje em relação à nossa alimentação, por exemplo? A gente come tudo muito rápido e não sente o sabor das coisas, como era antigamente, né? Que se cheirava a comida, se cheirava o tomate. Não, todo mundo sabe que hoje o cheiro do tomate é esse, o cheiro da banana é esse. A gente não cheira mais as coisas, não aprecia mais as coisas como se apreciava antigamente, né? E isso é uma coisa que a gente bate muito, porque
qual é a função de um sommelier de azeite? É a mesma função do vinho, né? Fazer essa harmonização, fazer essa combinação e educar o consumidor a buscar o melhor azeite de oliva, né? E quando a gente fala de uma forma geral, então, a gente produz, para vocês terem uma ideia, 1%, né, do que deveria ser, que a gente importa muito azeite. Ainda se importa muito azeite. Vem azeites muito bons, mas também vem azeites com alguns problemas. E quando se fala também em azeites adulterados, que vocês já devem ter visto inúmeras notícias, foi descartado um lote e tudo mais. Isso é uma questão histórica, né? Que desde 1930, para vocês terem uma ideia, no Rio de Janeiro, teve uma apreensão muito grande de azeite de oliva com problema, com defeito, né? Mas aí os defeitos depois a gente vai conversando, né? E quando se fala, então, nesse azeite de oliva, ele é dividido em 3 categorias. Eu tenho um azeite suave, um azeite médio e um azeite intenso. Ah, mas eu gosto daquele azeite com gosto de azeitona de mesa. Aquela azeitona em conserva, sabe? Geralmente isso é um defeito do azeite, porque ele tem o avinagrado da azeitona em conserva, né? Remetam sempre, quando a gente fala os sabores e os aromas, tentem lembrar do que vocês do que a gente está falando, né? Do cheiro e do gosto daquilo. Então, quando a gente pega, por exemplo, um azeite mais suave, ele é de uma variedade que geralmente é arbequina, né? Que é uma variedade, assim como o vinho, tem as variedades, né? Para fazer, então, determinados cortes de vinho, o azeite da mesma forma, né? Então, a gente tem algumas variedades, como a arbequina, que é uma variedade muito produzida no Rio Grande do Sul, seguida da Coroneik, que também é uma variedade grega, né? Então, essas 2 variedades, a arbequina, ela pode trazer um azeite mais suave, mais adocicado, né? E esse suave, esse adocicado, vai nos remeter a sabores e cheiros, né? Da banana madura, da maçã madura, do tomate vermelho. Ai, mas isso tem no azeite? Tem. Assim como tem no café, assim como tem no vinho, assim como tem em outros produtos que também usam a análise sensorial para distinguir, né, alguns dos itens importantes que se tem lá. Quando tu pensa num azeite médio, aí sim, aí tu tem um pouco mais verde, né? Aquele cheiro mais de coisa verde, de noz, de castanha, né? Tanto a castanha verde, e tentem sempre lembrar o cheiro da folha do tomate. Eu nunca cheirei um tomate, nunca cheirei a folha do tomate, porque a gente, como eu falei, né? A gente faz muito no automático, né? A mesma coisa a couve, o talo da couve tem um cheiro diferente. Então, a gente buscar esses sensoriais, né, os cheiros e os aromas, eles nos dão outra percepção do que é o alimento, né? E muita concentração, porque quando a gente faz uma análise sensorial de um azeite, uma degustação, né, a gente tem que desconectar de tudo, né? Não ter nada na volta, não ter barulho, evitar também lugares onde estão fazendo comida, alguma coisa assim, alguma coisa mais ao ar livre, ou sem no quarto, alguma coisa assim, né, na cozinha, sem aquele cheiro que se tem. Aí sim tu consegue te concentrar naquilo, agora me deu vontade de espirrar, te concentrar no azeite em si, né, e no que tu tá fazendo aquela análise. Parar e pensar e ver o que está vindo, né? Quais são os... porque a nossa memória, ela tem caixinhas,
né? E essas caixinhas, muitas vezes, elas nos remetem a algumas experiências sensoriais, do tipo, olha, eu lembro do almoço da minha avó de domingo. Ah, a minha mãe fazia um doce que até hoje eu sinto o cheiro, eu penso no gosto e lembro do gosto, né? Então, essas memórias sensoriais é que a gente vai gravando. E aí, então, a gente tem o azeite suave, o azeite médio e o azeite intenso. Esse azeite mais intenso, ele vai nos remeter aqui a coisas mais verdes, né? Mais verdes, mais fortes. Podendo ter até, quando fala, por exemplo, na picância e no amargor, entra na categoria dos azeites mais intensos, né? Então, a banana verde, a própria azeitona, né? A azeitona tirada do pé, que também tem alguns aromas específicos e ela solta um óleo, né? Quando a gente pega ela e macera ela um pouco na mão. O tomate, a folha do tomate, de novo, a alcachofra, né? Então, tudo que remete à grama cortada, a gente também sente tudo isso no azeite, tá? Os aromas, né? Como a gente já vinha falando, então, depende muito de região para região, né? Aqui, por exemplo, a gente tem algumas características específicas devido ao terroir. Então, eu pego um azeite da Serra da Mantiqueira, na variedade Coroneik, e pego um azeite aqui em Bagé, da variedade Coroneik. É totalmente diferente o sensorial dele. Eu vou sentir outras coisas, porque depende do grau de maturação em que essa azeitona foi colhida. Então, olha, ela foi colhida mais verde ou mais madura, ou no meio termo, né? Qual foi essa maturação que se teve em relação à colheita, na hora da colheita, né? Então, tudo isso são coisas que vão influenciar nesses sabores, nesses aromas e nessa percepção que a gente tem em relação ao que é esse azeite de oliva. Na mantiqueira, por exemplo, o que a gente sente muito, né? É o maracujá, é a camomila, é as coisas mais cítricas, né? E aqui, para nós, a gente sente o quê? Mais tomate, mais maçã, banana também, né? Dependendo da época em que é feita a colheita, pode ter até a noz, né? Aquela coisa mais amendoada, mas uma percepção diferente do que é o azeite. E a partir do momento que tu experimenta um azeite e te conecta com ele, a tua percepção de experimentar outros azeites acaba mudando, tá? Então, depois, quando a gente for abrir as câmeras e aí vocês observarem quais os azeites que vocês têm em casa, né? E a gente fazer esse exercício de cheirar o azeite, botar no copinho, né? Botar no copinho, cheirar esse azeite, depois botar na boca. Qual a percepção que vocês vão ter a respeito disso? Né? É muito interessante. Quando eu fiz o curso lá no Uruguai, depois de uma semana fazendo esse treino, né, sensorial de cheiros e sabores e gostos e tudo mais, nós fomos almoçar e tinha um azeite, né, na mesa, e eu peguei aquele azeite, botei no prato e disse assim, vou botar um pãozinho, né? Não era para botar na boca. Botei aquele pãozinho, no que eu senti o gosto e o cheiro da maçã madura, eu disse, não, estou ficando louca. Como isso? Né? Como que um azeite vai ter esse cheiro? E tem. Tudo vai dessa conexão, dessa memória que a gente vai ter a respeito dos aromas ou verdes, né, dos herbáceos, que nem a gente fala, né, ou então dos frutados, que aí eu vou ter um frutado que vai nos remeter a frutas mais maduras ou frutas mais verdes, né? Então, tudo isso são percepções que a gente vai ter conforme
o nosso paladar vai se identificando e vai se aprimorando, né? Porque assim como o vinho, né? A gente começa a escolher vinhos diferentes e quer experimentar coisas diferentes também. Deixando um pouco de lado a questão dos atributos positivos, então, do azeite, né? E vocês vão receber o material que a gente trabalhou também, justamente como degustar e as variedades, né? A gente fez um folderzinho para vocês, que vocês vão receber. Quando se fala nos defeitos do azeite de oliva, a gente acaba não identificando porque o nosso costume era o quê? Né? Pegar aquele azeite galo, aquele azeite andorinha e usar ele, né? Só que com a produção cada vez maior do Rio Grande do Sul e do país como um todo, essa percepção vem mudando, né? Então a gente tem buscado e tem educado o consumidor para cada vez buscar melhores produtos, né? E a pandemia, ela deu um pontapé nisso positivamente, porque a gastronomia entrou em alta, né? Foi uma coisa que todo mundo queria fazer coisas novas, então o atrativo passou a ser a cozinha, né, dentro das casas. E o aumento no consumo de azeite de oliva e de vinho, de outros produtos também aumentou, né? Mas falando um pouco dos efeitos desses azeites, né, o principal deles é o ranço, né? Quando tu pega uma frigideira, por exemplo, que já usou aquela, ou até um saquinho de batata frita, né, batata palha, aquela coisa assim, tu abre e tu sente aquele cheiro de gordura passada e tudo mais. Então, esse cheiro no azeite é um defeito. Assim como o mofo, né, como o avinagrado, que é muito próximo ao cheiro da azeitona em conserva. Então, se a pessoa diz assim, eu gosto de azeite com cheiro, e a gente escuta muito, né? A gente escuta muito, eu gosto de azeite com cheiro de azeitona em conserva. Gente, isso é defeito. É defeito. Isso numa salada, numa comida, num prato muito bem elaborado, quando se tem o conhecimento disso, né, do que são esses defeitos e esses atributos de um azeite, estraga, né? Ele estraga o prato. Da mesma forma o metálico, né? Uma coisa que eu não comentei foi a respeito da acidez ainda, né? Quanto mais bom o fruto, menor a acidez. Quanto melhor o processo de extração, menor a acidez. Né? Então, são fatores químicos que vão interferir dentro desse produto como um todo, né? Então, mofo, avinagrado, o metálico, o cheiro de azeitona em conserva e o ranço. Esses são os principais defeitos que a gente pode encontrar em um azeite. E é no cheirar. A gente consegue identificar isso. E o ranço, muitas vezes, ele tá suave no nariz, aí tu toma um golinho do azeite e tu sente que no retrogosto, né, quando vem a gente faz o estribade e tudo mais, aquilo vem, e aí tu sente o ranço com uma forma mais complexa, né? Mas como é processado, então, esse azeite de oliva? Né? Porque para ele ter uma acidez menor, para ele ter para ser um produto de qualidade, quanto menor o tempo de colheita até o lagar, né, que é onde então é processado o azeite de oliva, e no nosso caso aqui em Bagé, é na agroindústria do Terra Pampa, é rápido esse processo, né? Geralmente colhe-se de manhã e no meio da tarde, no final da tarde, já começa o processo. Então, esse tempo ele é muito curto, né? Então, começa na colheita, que ou é uma colheita manual ou é uma colheita mecanizada, e vocês podem ver que aqui embaixo tem um sombrite,
né, que é onde então cai para não machucar as azeitonas também, né? E muitos dos nossos produtores, eles usam a colheita manual justamente para não danificar o fruto, né? Porque quanto mais danificado o fruto, tanto pelo toque, né, quanto por pragas e tudo mais, então o manejo, né, o acompanhamento, ele é efetivamente, deve ser efetivamente, para que então se tenha todo esse cuidado para o azeite sair com uma menor acidez, com maior qualidade, né? Então, colheita manual, né, usando o garfo, né, ou a derriçadeira, que também ela é mecânica, né? Então é um pêndulo que ele vibra, né? No perdi a palavra, nas hastes dele, né? E aqui é uma máquina, né? Que ele é um trator, e esse trator ele sacode a planta e junto vem o pessoal da colheita manual para poder então tirar o maior número de frutos possíveis da oliveira. Depois vem a separação das azeitonas, né? Que aqui então entra nesse separador onde é separada a folha do fruto, né? Então, a folha vai te dar problemas lá no meio do processo, então não pode ter folhas, né? Tem que ter o mínimo de folhas possível justamente para te não perder também a qualidade do teu fruto e o próprio processo dentro da máquina em si, né? Que aí ele acaba trazendo problemas no processamento com a máquina. Então, é feita essa separação das azeitonas e das folhas, sobe uma esteira, né, que acabou não aparecendo aqui na foto, e ele entra num processo de lavagem. Não só lavagem, mas aqui também resfria a azeitona, né, porque geralmente ela é colhida durante o dia ou pela manhã, ela chega quente. Então, ela já começa um processo de degradação. Então, eles acabam lavando essa azeitona também para dar para baixar a temperatura dela, tá? Depois dessa lavagem, então, ela cai nessa máquina aqui, que é o triturador, que daqui, então, sai a pasta, né, que é uma batedeira, né? Tritura aqui e passa aqui, onde ela fica batendo com uma temperatura, né, controlada, né, pelo mestre de lagar, que no caso aqui do Terra Pampa é o Emerson, que é um engenheiro agrônomo que cuida desse processamento todo, desde o campo até o processamento em si, né? E dessa máquina aqui vai para a centrífuga. Então, aqui a gente tem, ó, aqui é a massa, né, que está batendo ali naquela máquina, que daqui se descolam as partículas que vão separar o bagaço do azeite de oliva, né? Que ele vai aquecendo, chega no máximo a 28 graus, e aí ele aquece e vai se separando, não, fazendo se solta, né, de forma química, todos os óleos da azeitona. Saiu da batedeira, entra na centrífuga horizontal, que é essa aqui, então sai da batedeira e vai para a centrífuga horizontal, né, que é onde, então, ele também tira um pouco da água e do bagaço, né? E depois ela vai para a centrífuga vertical. Então, aqui ele separa a água do azeite, né? Porque a azeitona em si, ela tem água. E essa água, então, ela vai para um outro recipiente e o azeite sai aqui purinho para a gente poder degustar. E, gente, é uma sensação maravilhosa. Quem puder vir visitar nas épocas que se dá essa colheita, né, que é março, fevereiro, final de fevereiro, início de março, né, que começa
E para nossa surpresa mesmo, a gente foi até maio, né? Até sexta-feira passada ainda estavam processando as azeitonas. Então, é um período que dá para vir visitar. O lagar ele está sempre aberto, né? Agendado e tudo mais para o pessoal vir visitar e acompanhar esse processo. Depois desse processo aqui, aí ele entra para a filtragem e vai para os tanques, né? Então, o azeite filtrado, ele dura mais, né? E ele consegue, então, ficar mais tempo nos tanques, porque qual é a validade de um azeite de oliva? É de até 2 anos, dependendo da variedade. Porque se é uma variedade, por exemplo, como a arbequina ela não tem tanta estabilidade como outros azeites, né, de outras variedades. Então, a arbequina ela tem que estar junto com outra azeitona para que então se tenha maior estabilidade e que ela dure mais. Então, um bom azeite de oliva diferente do vinho, né, é até 2 anos. Dependendo da variedade, pode durar um pouquinho mais, mas aí já começam a ter os defeitos, já começam a degradar, né? Azeites, quando a gente vai, por exemplo, no supermercado, no empório e tudo mais, o azeite está lá com parece que tem um holofortes em cima dele, né? É ruim para o azeite. O azeite, quanto mais guardadinho no cantinho, melhor. Então, alguns cuidados também, e nos tanques também tem esse cuidado, né? Uma das preocupações de todo produtor é o quê? Que não tenha o contato com o oxigênio, que também é um fator que acaba estragando o azeite, né? Trazendo com que ele comece a se degradar mais cedo. Então, esse local é um local fechado, climatizado, justamente para que então tenha, né, essa estabilidade do azeite, que ele dure mais. Depois, feito isso, entra na invase e na rotulagem, né, que aí ele passa por esse processo, né, que aí já vai direto para o consumidor. E aqui, então, tem alguns dos azeites que vocês vão receber aí, né, que é, por exemplo, o corte italiano, que cada um de vocês vai receber, né, que ele é da variedade arbequina e coratina, né, que a coratina veio com tudo, né, e caiu na graça também dos consumidores por ele ter algumas peculiaridades, né, que ele tem amargos e ele tem picantes e é uma variedade rica em polifenóis também. O Coroneik, que então é uma variedade grega e que tem sido muito difundida no Rio Grande do Sul, né? E ele tem também um amargor e aquela picância, mas de uma forma moderada, mais delicada. E, por fim, né, o picual, que aí, o picual, ele tem um amargo e um picante bem persistente. Né? Então, mas qual que tu indica, então, para a gente começar? Nós vamos começar quando, né, depois nas orientações que a gente vai dar para vocês, vai ser, por exemplo, pelo corte italiano. E aí depois, sim, a gente vai para o Coroneik e o fim é o picual, né? E aqui, então, tem o contato, né, o endereço do Terra Pampa, para quem quiser vir visitar. E eu gostaria de saber agora, né, para a gente abrir as câmeras, eu acho que eu ainda tenho um tempinho, né? Para a gente poder fazer uma conversa sobre o azeite que se tem em casa. Sim, Luciana, temos tempo. Tá, então deixa eu tirar aqui. E aí, vamos ver quais os azeites a gente tem em casa aí. Bom, vou começar aqui. Eu peguei desde um que eu considero, acho que talvez mais simples, é um libanês até. Uhum. Tunisiano, desculpa, estou com minha esposa aqui do lado, tunisiano, mas que a gente compra de uma garrafa maior, com um custo mais acessível, a um Herdade do Esporão Seleção, que eu acho que é um pouco mais
né, qualidade superior. Uhum. E aí, eu estou até aqui um pouco já curioso, assim, como que se procede a degustação? Você falou do olfato, né? Daí o paladar, o que tem que prestar atenção? O bom é pegar um copinho, né? Porque quando a gente faz deixa eu pegar aqui o meu. A degustação, né, do azeite de oliva, ele se dá nesse copo aqui. Né, nesse copinho aqui. Mas se a gente tem um copinho em casa pequeno, pode ser usado também. Aí tu vai botar um pouquinho do azeite, né? Que dê lá uns 10 ml, alguma coisa do tipo, né? Tu vai botar ele na mão e tampar. Por que isso? Aqui vai aquecer o azeite e ele vai liberar os aromas dele. Né? Então, tu vai fazer aquecer um pouquinho aqui para ele pegar o calor da tua mão, né? No frio, o azeite ele fica mais, ele condensa, né? Ele fica mais pastoso, e isso demonstra também a qualidade do azeite, né? Então a gente aquece um pouco, né? Segura um pouquinho assim para ficar mais aquecido, e aí no que tu tira já vem os cheiros, já vem os aromas do azeite, né? Aí tu te concentra, fica lá cheirando, tenta identificar, né? Abre as caixinhas da memória para ver qual é o aroma, qual o sabor que tem, e depois tu bota na boca. Quando tu bota um gole na boca, né? Tu não vai engolir direto. Tu vai passar aquele azeite pela boca, né? E depois tu engole. Então, primeiro ele tem que passar, desfilar por toda a tua boca para depois tu engolir. E aí vem o retrogosto, né, nesse processo todo. E aí tu identifica o sabor, ou se ele tem algum defeito, né? E é como eu disse para vocês, é treino, é memória e é a percepção que a gente tem de abrir o pensamento para o que tem dentro desse copinho. Tem até um copinho aqui para servir. Isso. Aí, então, tu aquece, né? Bota num copinho assim, aquece. Aquece um pouquinho, né? E cheira. Que cheiro tu sentiu? Esse tá mais herbáceo, mais folhas, assim. Um pouco da azeitona, mas não sei identificar exatamente, mas planta, folha, né? Aham. É. E aí, então, ele vai soltando, né? Quanto mais concentração, quanto mais a gente diz que não pode, por exemplo, fumar na hora, né? Que vai fazer uma degustação, usar água para limpar o paladar depois que experimentou um azeite. Aí tu vai fazer assim, ó. Que falam que é o estribádio, né? Que aí tu vai... Falta bastante prática no azeite. Tem alguma prática no vinho, mas no azeite... E aí, pessoal, o que vocês têm aí em Tudo casa? é o treino. Tudo é o treino. Eu estou aqui também com o Herdade do Esporão e estou com outro azeite, que acho que eu comprei em Monte Verde, numa fazenda Irarema, que também é um extra virgem. Agora, vamos ver se a gente percebe alguma diferença aqui. E essa diferença a gente acaba percebendo quando a gente tem mais de um azeite. Por comparação, né? Começar por comparação. Você falou, Luciana, do azeite com cheiro de azeitonas em conserva ser um defeito, e as pessoas às vezes, eu gosto do azeite. Me lembrou do vinho docinho, né? Eu gosto do vinho docinho, também até pela nossa tradição, né, de quem nunca teve um azeite, por exemplo, Maria, né, quando era pequeno lá, que era então que era o mais difundido, né? E é um azeite misturado,
né? E então aquela percepção a gente tinha do azeite, né? Então agora a gente tem mudado, tem buscado mudar muito isso. Cada vez mais as pessoas estão falando, os nutricionistas também estão indicando azeite de oliva, pelas gorduras boas que se tem nele, né? Que aí entra a parte dos benefícios também, que é muito importante. Então, experimenta um e depois experimenta o outro, tu vê essa diferença, né? Pode falar. Luciane e Daniel, tudo bem? Tudo bom? Eu estou aqui com azeite de Porto Feliz, né, interior de São Paulo. Uma coisa que eu percebi é que normalmente as embalagens elas não dão muita visibilidade ao tipo da azeitona, né? Então, tu falasse, né, na Coronet, que falasse no Geralmente italiano, tem né? no rótulo, né? Geralmente eles colocam no rótulo, né? E esse copo, ele é azul, né? Justamente para isso, para numa análise sensorial, num concurso, alguma coisa assim, não confundir, né? Ou não incentivar o avaliador a dar uma nota maior. Pela Mas existe um cor, motivo do que a porquê cor que não o pessoal... Então, existe um motivo do porquê que as marcas não valorizam no rótulo o tipo da azeitona? Isso tem uma explicação? Não, agora estão botando. Tá. Né? Antigamente não se botavam, mas agora estão botando justamente para o pessoal ter essa visão. Eu quero um mais intenso, eu quero um mais suave. Né? Ele está conseguindo dividir. O azeite trufado, né? O azeite trufado, ele já vem no processo dele, né? Porque aí tem o azeite que é saborizado e o azeite que é aromatizado, né? Que aí, então e a gente não pode nem dizer que é um azeite extra virgem. É um condimento com azeite, né? Que agora pela nova regulamentação do MAPA, então tem que ser denominado dessa forma. O azeite trufado, né? Ele pode ser saborizado ou aromatizado. Saborizado é natural, aromatizado é com essência. Essência artificial, né? Deixa eu te perguntar, Luciane, até para nos orientar na hora da compra. Eu tinha já ouvido que quanto menor a acidez, melhor o produto. Depois você ouve em outras fontes, não, isso aí não tem nada a ver, não considera isso na hora da compra. Afinal, né, você deve comprar baseado na acidez. No rótulo, às vezes vem índice de peróxido, vem umas outras informações técnicas, né? Como que a gente deve fazer a escolha? Todas as informações são fiéis atrás, né? Porque aqui é a análise química do azeite, né? Então, a acidez, então, pela acidez, tu sabe que ele é um extra virgem. Né? Se ele não tem a acidez menor, né, do que 0,8, até 0,5, alguma coisa assim, ainda vai. Mas até 0,2, até 0,8, desculpa, ele é considerado um extra virgem. Então, ele além de não ter defeitos, quimicamente ele é melhor. Né? Mas é só quimicamente, tanto é que muitos produtores não colocam mais na frente, para desmistificar isso, né? Que o pessoal acaba indo pela acidez. Né? Então, na verdade, pode ser um erro você escolher pela acidez. Né? Da mesma forma, azeites com garrafa escura. Né? Ele ajuda que não entre luz direta. Mas também tem azeite, por exemplo, que ele tem a garrafa clara, que nem isso daqui. Né? Mas aí tu sabe que essa garrafinha aqui é para consumo rápido. Né? Então, garrafas claras, menores, é para consumo rápido. Aspirado 3 vezes por dia, uma sonda que aspira o nariz, dói para entrar. Então, o sono dele fica mais cortado, fica mais da mão. A mesma coisa, assim, ó. Azeite com chocolate. Gente, a gente experimenta azeite com tudo aqui em casa.
De azeite com tudo, né? Quando vocês receberem o azeite do Terra Pampa, por exemplo, eu vou pedir para a Karine, né, mandar por e-mail, ou mando para ti, Marcelo, ou para o Daniel, o e-mail, alguma coisa assim, com algumas receitas práticas e rápidas, né? Que, por exemplo, a laranja picada com canela e azeite. É uma sobremesa de tu comer rezando, de tão boa que fica, porque o azeite, ele tira um pouco da doçura do doce, e tu não tem aquela percepção de que tu estás comendo uma gordura. Interessante ter essas dicas, né, inusitadas. Né? Para a gente já é inusitado degustar o azeite, se puder fazer a combinação, então a gente já dá um showzinho nas visitas que vem em casa depois, né? Não, no iogurte, a gente experimentou o corte italiano na ambrosia, que a ambrosia é um doce típico aqui nosso, né? Vocês devem conhecer aí também, né? Então, a gente colocou... Nossa, ele quebra aquele doce, sabe? O doce da ambrosia, ele quebra. Tem mais alguém aí, pessoal, para comentar, para fazer alguma dúvida, uma pergunta? Eu tenho só uma que eu deixei anotado aqui. O tanque, né, que ele fica depois de filtrado, adiciona alguma característica? Ele precisa, como o vinho acaba passando por barrica e às vezes envelhece, tal. Não tem. Depois da filtragem ele está pronto. E aí, como eu falei, né, tem aquele período para poder ser envasado também, porque ele é um ser vivo, ele começa a degradar. Ele é um alimento vivo, né? Então ele vai perdendo as propriedades conforme o tempo vai passando também, né? Luciane, você está perguntando sobre o azeite trufado, Luciane. Isso. Foi o que eu acho que eu acabei falando, né? Deixa eu ver aqui. Ah, sim. O azeite trufado, ou ele é saborizado, ou ele é aromatizado, que eu acabei comentando anteriormente, né? Que o azeite saborizado, ele é saborizado com a trufa mesmo. E o aromatizado, ele é feito artificialmente, né? Eu, particularmente, não sou muito fã. Não gosto, mas tem muitas pessoas que gostam, né, desse tipo de azeite e apreciam na gastronomia também. Lu, assim como existe como tudo que acontece com produtos de boa qualidade, de alta qualidade, um pouquinho mais diferenciados, como vinho, cerveja, enfim, aquela máxima de que azeite bom é azeite caro é máxima, é mito ou é máxima mesmo? É máximo. É máximo, porque todo o processo, né? Todo o processo é um produto artesanal, né? Por mais que ele tenha todo um processo complexo, né? Dentro de uma extração e tudo mais, ele pelas qualidades que ele tem, né? E por tudo que está envolvido dentro desse azeite de oliva, o preço dele é mais alto, né? O custo ainda é muito alto para o produtor também, né? Nessa elaboração do azeite. Desde a colheita, desde a manutenção, então, isso daí acaba tendo, né? Não só isso, mas impostos e tudo mais, assim como no vinho, né? Luciane, até foi uma pergunta que a minha esposa deu aqui. O que preparar, aquecer o azeite na preparação de um alimento, né? Colocar o azeite numa receita numa panela, aquecer o azeite na preparação, o que isso muda? O que isso extrai de positivo ou de negativo? O azeite pode ser aquecido. O azeite pode ser aquecido porque ele aguenta até 220 graus. É claro que a gente não deixa ele queimar, né? Tem estudos, por exemplo, que uma batata frita,
a gente pode usar o mesmo azeite que tu fritou a batata frita durante 10 vezes. Né? Diferente do óleo de soja, por exemplo, ou de qualquer outro óleo. Você está falando do extra virgem, né? Isso. E até o virgem também, né? E até o virgem. E eles sem perder as propriedades, né? Então, isso também é uma coisa que é um mito, que se tem, não posso usar o azeite para fritar. Claro que a gente não vai usar um azeite extra virgem, né, para fritar, né? Até pelo custo que se tem e tudo mais, né? Mas, de uma forma geral, a gente usa o quê? Os azeites para finalizar pratos, né? Mas não, eu tenho lá no Terra Pampa mesmo, eles têm os produtores agora estão fornecendo isso para o consumidor, né? Essa possibilidade de ter o azeite de 5 litros, galão de 5 litros. Então, o custo é menor para o consumidor, né? E ele tem um azeite que ele pode, eu vou fazer batata frita, eu vou fazer, né, vou usar para fritura. E é aquela coisa, tu não precisa fazer uma fritura de imersão, né? Tu pode fazer um ovo com azeite. Bota um fiozinho de azeite e bota o ovo ali. Não precisa ser aquela coisa exagerada, né? Até porque depois os médicos ficam falando, né? Não, tá comendo muita gordura. Mas essa é gordura boa. Gordura boa, né? Muito bem, acho que conseguimos sanar aqui todo mundo. Nós temos algumas falaram ali das perguntas denominações, né? Oi? Nós temos algumas perguntas no chat, mas eu acho que ainda tem mais perguntas, mas eu acho que a gente pode deixar isso para uma outra oportunidade. Você vê que o assunto realmente está muito interessante e a gente quer aprender bastante sobre azeite. Com certeza. Além de degustar o azeite dos pampas, né? Ok? Concó, a Luciane pode responder, acho que essas perguntas no chat. Responde pelo chat mesmo, Luciane. A gente vai seguindo aqui o doutor Carlos e você pode ir interagindo com o pessoal no chat. Tá bom, tá bom. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, muito obrigado. Realmente foi um início aqui no Gás com Vino, o estudo do azeite, tá bom? E esperamos poder contar com você outras vezes também, ok? Com certeza. E agora nós vamos passar ao assunto com o Dr. Carlos, onde a gente vai ver sobre inteligência artificial em colonoscopia. Realmente um assunto do maior interesse para todos nós, que está na ponta. E, Carlos, muito obrigado mais uma vez. Esteja à vontade, ok? Obrigado, Edmar. Eu ia até sugerir suspender a minha aula, porque depois dessa apresentação tão mais saborosa do que inteligência artificial, eu fico sem saber até o que falar. Da próxima, a estrela vai ser a Luciane e eu fico só de ouvinte e de aprendiz. Né? Com certeza, eu posso assegurar a todos vocês que boa parte dos senhores trocará de azeite a partir da próxima demonstração da Luciane, sem querer puxar a brasa para o meu assado. Com certeza. Bom, vamos lá. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Edmar, mais uma vez por esse espaço, por um convite. Falar sobre colonoscopia é sempre um prazer. Hoje aumenta a responsabilidade por duas razões. Tem que falar depois de um assunto tão mais interessante. E segundo, temos o mestre Lix aí também, um expert no assunto de inteligência artificial, nos acompanhando. Está passando para vocês? Está ok? Sim. Tá tudo ok, Carlos. Sim. Perfeito, então. Perfeito. Bom, essa é uma estimativa do INCA, que para cada ano do triênio 2022, fossem diagnosticados no Brasil mais de 40 mil novos casos de câncer coloretal, sendo o segundo, excetuando as lesões de pele, portanto o terceiro, tanto em homem quanto em mulher. A prevenção do câncer do cólon depende da sua detecção, da remoção completa das lesões precursoras, isso falando em prevenção secundária, onde não estamos falando da prevenção primária, onde a alimentação
tem um fator decisivo. E a colonoscopia tem se mostrado efetiva na redução da incidência do câncer coloretal. O ADR, Adenoma Detection Rate, índice de detecção de adenoma, tem sido considerado como um critério importante, um importante indicador de qualidade, e aqui já a Sociedade Europeia também considera que o mínimo de ADR tem que ser de 25%, ou seja, 1 a cada 4 colonoscopias realizadas em pacientes de screening deveria se encontrar um adenoma. E há uma moderada alta qualidade de evidência. Esse estudo do Douglas Rex, 2015, já mostrava que o ADR era reconhecido como o principal critério de qualidade, refletindo a real performance do endoscopista. Esse outro estudo do Kaminski mostrou que um ADR em colonoscopias de rastreamento menor do que 20% apresentava significativo maior risco de câncer de intervalo. Veja o impacto disso. Para cada 1% de aumento no ADR, houve uma associação direta com uma redução de 3% no risco de câncer coloretal. Entrando no assunto, inteligência artificial, ela já faz parte da nossa rotina há bastante tempo, até mesmo sem a gente perceber, onde já há reconhecimento facial, digital, até mesmo reconhecimento de íris. Há vários anos, a inteligência artificial já é utilizada nos esportes. Os senhores vejam que, se a inteligência artificial estivesse presente nessa Copa de 2010, possivelmente o resultado teria sido mudado a favor da Inglaterra. No entanto, a inteligência artificial também é passível de erros. Ela também comete os seus equívocos, principalmente quando são favoráveis a times do eixo Rio-São Paulo. Esse é um estudo que mostra resultados semelhantes da inteligência artificial, mostrando resultados comparáveis ao diagnóstico de câncer de pele com experts em dermatologia. Finalmente, a inteligência artificial chegou no nosso mundo endoscópico. O objetivo é mimetizar a função cognitiva do cérebro humano, e o principal objetivo, ou os dois principais objetivos da inteligência artificial seriam, primeiro, buscar resultados similares àqueles apresentados para os endoscopistas que detêm a expertise e melhorar os resultados para os demais endoscopistas. Esta é a tecnologia da Fuji, chamada CADAI. As plataformas normalmente apresentam duas funções, né? A detecção da lesão e também na caracterização da lesão, principalmente objetivando um diagnóstico diferencial entre lesão neoplásica e não neoplásica. Em relação à plataforma da Fuji, ela é compatível tanto com a Iluxio tradicional, quanto com a Iluxio mais econômica, chamada de Light. As plataformas de inteligência artificial costumam ter marcadores da lesão, como neste caso. Aqui é quadrado, às vezes é redondo, mas a lesão é identificada por esta tecnologia. E uma outra maneira de detecção para nos chamar a atenção durante o diagnóstico da lesão é a emissão sonora. Essa meta-análise já mostrou um significativo maior ADR para a inteligência artificial comparado à colonoscopia convencional. O mesmo se observou nessa meta-análise do ano passado, publicado por um autor que publica muito sobre este tema, Cesare Hassan, um impacto significativo no ADR favorável ao grupo da inteligência artificial, independente da localização, da morfologia, uma maior detecção de lesões cesso-serrilhadas por colonoscopia, no entanto, sem impacto para a detecção dos adenomas avançados. Essa já é uma meta-análise deste ano, 10 estudos randomizados, mais de 6.600 pacientes, que também mostrou um aumento no ADR, um aumento no número de adenomas por colonoscopia e no diagnóstico das lesões cesso-serrilhadas.
Michael Wallace, esse ano, na Gastroenterology, mostrou uma menor perda de neoplasias favorável ao grupo da inteligência artificial, atuando também numa menor perda de microlesões, de lesões não polipoides, e tanto para cólon proximal quanto para cólon distal. Mais um estudo italiano, eles publicam muito juntos, Alessandro Repitti e o Cesare Hassan, GUT 2022, 660 pacientes, um aumento significativo do ADR com esta plataforma de inteligência artificial, e eles mostraram que na análise multivariável foram identificados 2 fatores para o aumento no ADR. Primeiro, o uso da tecnologia. E segundo, e muito importante, é a adequada indicação deste procedimento. Eles não observaram diferença em relação ao nível de experiência dos endoscopistas. Aqui é uma lesão utilizando a inteligência artificial e usando um outro tipo de luz que os senhores já conhecem, chamado LCI. O LCI não é aplicado somente nas plataformas de inteligência artificial, uma tecnologia que já existe há alguns anos. Esse estudo do Yoshida, por exemplo, mostrou uma maior visibilidade de pólipos favorável a esta tecnologia quando comparado com a luz branca tradicional. Nesse sentido, publicamos esse estudo 2019, comparando os 3 tipos de luz, branca, BLI, que é uma luz mais marrom, mais escura, com a tecnologia LCI, e os senhores vejam que, sem inteligência artificial, houve uma diferença significativa no número absoluto de adenomas, no número médio de adenomas por pacientes e também nos microadenomas. Nosso ADR foi de 43% para a luz branca, 57% com LCI. Mas vale uma ressalva que, conceitualmente, a ADR envolve somente colonoscopias de rastreamento e, neste estudo, participaram também pacientes de segmento e sintomáticos. E, por isso, ano passado, nós fizemos uma outra série especificamente com pacientes de rastreamento. E os senhores vejam que o ADR foi de praticamente 53% para a luz branca e para o LCI atingiu incríveis 71%. Esta meta-análise, liderada pelo professor Yamamoto, também já mostrou um aumento do ADR favorável a essa tecnologia denominada LCI. Retornando para a inteligência artificial, ela também atua na caracterização das lesões. Então, como que funciona? Aqui nós temos 3 barras em coloração cinza, quando elas são preenchidas, e quando elas são preenchidas significa que a interpretação da inteligência artificial foi finalizada. Com isso, essas 3 barras são preenchidas e neste círculo haverá a cor compatível com esse mapa de calor, ou seja, aqui a verde, as 3 barras foram preenchidas, círculo verde. Para a inteligência artificial, essa lesão é uma lesão não neoplásica, portanto, um pólipo hiperplásico. Mas também há o diagnóstico da lesão neoplásica. Então, enquanto a lesão hipovascularizada, pretensamente hiperplásica, não neoplásica, tem a coloração verde, a lesão neoplásica tem a coloração amarela. Senhores, vejam mais uma vez as 3 barras preenchidas, o círculo amarelo e o diagnóstico de lesão neoplásica. Esse é um estudo que comparou luz branca, LCI, BLI, um grupo só inteligência artificial, outro só endoscopistas experts e outro grupo não experts auxiliados pela inteligência artificial. E os senhores vejam uma maior especificidade, uma maior acurácia para o grupo de experts comparado com a inteligência artificial no modo luz branca. Já no grupo de não experts auxiliados pela inteligência artificial, houve uma menor sensibilidade e acurácia, de maneira significativa, comparado aos outros 2 grupos, tanto para a luz branca quanto para o LCI. E já com o BLI,
uma diferença significativa em relação a uma menor especificidade. Esse estudo de Yoshida, mais uma publicação do grupo de Kyoto, mostrou uma significativa menor acurácia para o grupo de trainees comparado com inteligência artificial, CADAI, com magnificação e com a luz BLI. 79% para os trainees, 87%, 88% para o grupo da inteligência artificial. Já essa série do Sakamoto mostrou bons resultados em relação aos validadores diagnósticos, com resultados melhores para a utilização da tecnologia BLI, um tipo de imagem avançada ou de cromoscopia eletrônica. Mas vejam só que interessante o fato de nós não sermos substituídos, pelo menos por hora, pela inteligência artificial. Aqui nós temos a análise de uma lesão, um mapa de calor verde, as 3 barras cinzas preenchidas, o círculo já verde e um diagnóstico de lesão hiperplásica, portanto, não neoplásica. Mas o endoscopista percebe algumas considerações importantes nessa lesão. Primeiro, uma lesão que tem uma pequena depressão e é uma lesão que apresenta mais capilares do que o esperado para uma lesão hiperplásica. Então, se aproxima, se muda o ângulo, se faz uma magnificação da imagem e os senhores vejam que o mapa mudou. De verde para amarelo, as 3 barras preenchidas, o círculo amarelo, portanto, a inteligência artificial foi convencida pelo endoscopista a mudar o seu diagnóstico de um pólipo hiperplásico para uma neoplasia. Esse é um outro exemplo, um mapa verde, círculo verde, pólipo hiperplásico, com a mudança do ângulo de acesso a essa lesão. Já houve uma mudança do verde, já há áreas amareladas. Esse outro ângulo, já há um predomínio do amarelo sobre o verde, mas significa que há uma dúvida da inteligência artificial, há um espaço que ainda não foi preenchido, e não sendo preenchido, esse círculo não vira nem verde nem amarelo, portanto, há uma dúvida da inteligência artificial em relação ao diagnóstico preditivo histológico desta lesão. Esse é um estudo nosso, no período que tivemos a inteligência artificial aqui, 74 pacientes, esse material já foi submetido, estamos no aguardo e na expectativa de sua aprovação. Os senhores vejam que o ADR foi de 46%, no entanto, participaram pacientes também sintomáticos, segmento além dos pacientes de rastreamento, e os senhores percebam que vários validadores diagnósticos, os resultados são significativamente maiores para o expert do que em relação à inteligência artificial, em especial acurácia, sensibilidade e valor preditivo negativo. Esse é um estudo que fala sobre custos. Se a inteligência artificial fosse utilizada, geraria uma economia de 150 milhões de dólares no Japão por ano, 85 milhões de dólares nos Estados Unidos. No entanto, vale sempre relembrar que para a adoção disso é necessário que o valor preditivo negativo seja de pelo menos 90%. A inteligência artificial já é utilizada também para predizer a invasão dessa lesão. Aqui, esse estudo separou em 2 grupos. De um grupo, a lesão ainda mucosa, ou no máximo com invasão superficial da submucosa, e no outro grupo, lesão invasiva da submucosa ou mesmo câncer avançado. Os senhores vejam que os resultados foram semelhantes entre inteligência artificial e endoscopista com expertise em imagem avançada. Mas quando este grupo de câncer avançado foi retirado e se avaliou somente a invasão da submucosa, os resultados reduziram significativamente, variando aqui entre 65% e 68%. Por fim, esse é um estudo que avalia técnica de qualidade pela inteligência artificial. É interessante, há uma relação direta com reconhecidos indicadores de qualidade.
onde os senhores vejam aqui que o exame da exposição mucosa ou da prega colônica teve uma associação direta com a qualidade de exame do expert, o seu histórico de ADR e o tempo de retirada do colonoscópio, como eu disse, reconhecidos indicadores de qualidades pelas sociedades internacionais. Como conclusões, por enquanto, a inteligência artificial não substitui o endoscopista, atua tanto na detecção quanto na caracterização das lesões. O desempenho da inteligência artificial na endoscopia depende de uma adequada técnica na retirada do aparelho, com a devida exposição da mucosa, e tem principalmente como objetivos oferecer resultados semelhantes àqueles endoscopistas considerados experts e melhorar a performance dos demais endoscopistas. E eu não poderia deixar passar a oportunidade de convidá-los para o primeiro simpósio internacional da PUC, do Rio Grande do Sul, que ocorrerá 18 e 19 de junho, onde a programação científica é bastante atraente, e aqui nós temos apenas alguns dos convidados que farão parte do nosso simpósio. Obrigado pelo convite e conto com vocês para prestigiar o nosso evento nos dias 18 e 19 de junho. Muito obrigado, Carlos. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo material e pela experiência que você já tem e que você tem todo esse trabalho em ajudar a divulgar e ensinar todos nós em relação à inteligência artificial. Realmente é uma situação nova para muitos de nós. Nós tivemos a oportunidade de testar isso na clínica e realmente ficamos impressionados com aquele monte de som que fica tocando, aquele bip o tempo todo, né? E realmente a gente fica até no começo assustado com tudo aquilo. E depois você vê o quanto realmente é interessante, o quanto aquilo ajuda na detecção. E é claro, ele não vai substituir, eu te espero, e realmente, como você falou, talvez numa fase, no princípio, no pessoal que está começando, isso seria uma ajuda. No entanto, o investimento ainda é um investimento que pesa bastante, né? Que ainda restringe, e isso é um fator limitante. Bom, vamos abrir a palavra para quem quiser fazer alguma pergunta. Vamos pedir ao Dr. Lix também que faça alguns comentários, que faça algumas pontuações, já que realmente é a prata da casa aqui que nós temos, e com uma grande experiência. E quem tiver perguntas ao Dr. Carlos, ao Cadu, né? Fiquem bastante à vontade. Marcelo? Cocon, já separei uma aqui para puxar a fila. Primeiro, já agradecer, estou vendo um monte de gente aí conhecida, até abriram a câmera. Duda, deixa eu te perguntar. Obviamente que é uma grande vitória a gente ter a detecção da lesão e a caracterização em neoplásico e não neoplásico, considerando que ele classifica o neoplásico de adenoma para cima, adenoma, tudo ele chama de neoplásico. Nós já temos, ou em breve teremos, a diferenciação do adenoma para o adenocarcinoma, né? Ele teria a capacidade de interpretar, por exemplo, uma classificação de Kudo e já apontar para a gente características de neoplasia propriamente dita, diferenciando de adenoma simples, vamos chamar assim? Boa pergunta, Marcelo. Confesso que nos últimos trabalhos que eu lia, não cheguei a tanto, né? Não tenho... talvez o Lix possa nos ajudar, porque os últimos artigos que eu li ainda não tinha avançado nesse sentido, né? Acho que a principal ideia que fica, antes de passar a palavra para o mestre Lix, a principal ideia que fica é que o maior impacto da inteligência artificial é na detecção, né? Ajuda, sim, independente do nível que se esteja de aprendizado, ajuda a todos. Obviamente que quem está numa fase inicial ou intermediária será mais auxiliado pela inteligência artificial do que aqueles que já detêm anos de experiência e são autodetectores de adenomas. Na caracterização, é algo que ainda precisa evoluir, né?
tem que melhorar os resultados. Já há estudos mostrando os resultados satisfatórios, mas há vários outros que os resultados são bem aquém dos experts. E eu sei que o Lix também tem essa mesma impressão e teve mais tempo com a inteligência artificial do que eu, que é muito mais comum nós fazermos a inteligência artificial trocar de opinião do que o inverso, do que o contrário. Mestre Lix, com a palavra. Bom, boa noite a todos. Duda, sempre um prazer te ouvir. Admar, Marcelo, desculpe. O que eu tenho, assim, não tenho muito a acrescentar, uma excelente apresentação, né? Eu acho que assim, a inteligência artificial, a gente está no momento inicial dela, o desenvolvimento inicial dela. Eu não tenho dúvida que é o que a gente sempre fala, né? Você tem que ter o pé no presente e o olho no futuro. Então, eu não tenho dúvida de que ela vai ser incorporada, né, à nossa prática diária. Eu acho que num programa de screening ela vai ter muito benefício para você poder nivelar todos os endoscopistas que estão participando do programa, beneficiando os pacientes. Mas eu acho que nós estamos ainda numa fase que é o que o Duda falou. Eu tenho casos lá que documentados com vídeo, que a inteligência artificial não viu a lesão, a gente viu, daí a gente mostrou para ela até ela aparecer a caixinha do lado, e alguns casos em que é isso daí. Você tortura a inteligência para que ela chegue no seu diagnóstico, e ela acaba virando. Mas assim, eu acho que e tem assim, o que a gente tem que ver é que tem outras plataformas, além do Kedai. Então, a da Medtronic, que eu acho que vem aí, que ela pode ser incorporada em qualquer aparelho, no Pentax, no Olympus, no Fuji, que ela já tem a medida da qualidade, né, do preparo do cólon, disposição da mucosa. Então, assim, são tecnologias que elas vêm para somar. Eu acho que ainda não é o momento para a gente pensar em adquirir isso agora, mas eu tenho dúvida que a gente tem que acompanhar a evolução dos trabalhos. O grupo de Hiroshima não está ainda para ser aceito o trabalho, mas é um trabalho muito interessante apresentado no EGW do ano passado, e que ele comparou o diagnóstico comparando a classificação JNET e a NICE, e ela foi nivelando os não experts aos experts. Então, assim, é um acréscimo muito grande para você ver profundidade de invasão, para você ver algumas coisas. É lógico que não foi usando a tecnologia da Fujifilm, e a Olympus, na maioria das vezes, ela utiliza a endoscopia associada. Então, assim, eu acho que tudo que acrescenta muita coisa na nossa rotina não vai ser incorporado. Eu acho que, assim, o que a gente espera é que no futuro a gente consiga, talvez, só a cromoscopia, em que você não precise nem da magnificação para ela fazer o diagnóstico diferencial de lesão invasiva, não invasiva, para que todo mundo tenha acesso à inteligência artificial. Acho que era isso aí que eu queria dar o recado. Obrigado, Duda. Alô, obrigado, Lex. Acho que o Conrado tem uma pergunta aí. Conrado, abre o microfone, Conrado. Vamos lá. Sem vergonha, hein? Ok, legal. Eu queria saber o seguinte, se a detecção ela é feita sem magnificação e quando você detecta, aí você faz a magnificação para esclarecer a natureza. É isso aí. É exatamente isso, Conrado. É sem magnificação, e aí depois, havendo a disponibilidade da magnificação, né, porque tem aparelhos que vão fazer uso da inteligência artificial mais na detecção do que na caracterização, pela ausência da magnificação da imagem. Aí sim, no meu caso, eu uso a magnificação e faço o diagnóstico diferencial entre lesão neoplásica e não neoplásica. Já há um estudo, quer dizer, há um estudo para ser publicado que mostra que até mesmo para a inteligência artificial, a tecnologia LCI mostrou mais detecção do que com a luz branca. Vejam
o impacto que esse tipo de cromoscopia eletrônica realmente causa, né? É um estudo que deve ser publicado, provavelmente, nas próximas semanas. Essa é a impressão que eu tenho. Ok, obrigado. Nós estamos vendo até a inteligência artificial junto da cirurgia robótica também. Ela está sendo incorporada e isso está auxiliando até nos procedimentos cirúrgicos. Eu queria saber, numa área que nos interessa bastante, como é que está a inteligência artificial na endoscopia alta, no esôfago de Barrett, no estudo das lesões esofágicas ou mesmo das lesões gástricas. Como é que nós já estamos nisso? Como é que já tem esse armazenamento de imagens ou de informações, né, para já poder ter um CADAI para endoscopia alta? Sim, bom, Admar, nesse sentido, eu vou ficar te devendo essa resposta porque eu não sou um estudioso da matéria na endoscopia alta, mas posso afirmar que é algo que está muito mais incipiente do que na colonoscopia, né? Talvez até um chamariz para todos os senhores é que no dia 18 terá uma aula sobre inteligência artificial no Barrett, dado pelo Sharma, no nosso evento da PUC. Perfeito. O Lix já tem alguma experiência, Lix, na endoscopia alta com inteligência artificial? Concon, o que não, experiência pessoal não, mas o que a gente tem visto é que ela está evoluindo rapidamente também. No estômago é mais complexo, né? Principalmente a detecção de lesão, porque é que nem a gente tem, por exemplo, a inteligência artificial já para diagnosticar a cura endoscópica na retocolite. Então, isso já tem alguns trabalhos, mas para detecção de lesão é complicado. É o que equivale com o estômago. O estômago tem gastrite. Então, assim, o cólon lesão e mucosa normal. E quando o cólon tem retocolite, é tão complexo quanto o estômago com gastrite. Então, assim, para a inteligência artificial é mais difícil, até porque para o expert também é mais difícil. É mais fácil o expert ter o diagnóstico na colonoscopia do que o expert ter o diagnóstico na endoscopia alta, você sabe disso. Principalmente esses estômagos com muita atrofia, metaplasia, é bastante complexo. A inteligência artificial está apanhando nisso, mas eu não tenho dúvida que vai chegar lá no Barrett, ela já tem um desenvolvimento bem grande e assim o Sharma vai mostrar que ela já chegou no nível do expert no Barrett. Então, porque no Barrett você também não tem a inflamação do lado, desde que você faça o exame no Barrett tomando o IBP. E outra coisa que eu só queria lembrar é que a Fuji já lançou no Japão e na Europa, porque a Fuji o KEDAI, ele é uma tecnologia que o banco de imagens foi feito junto à Europa e o Japão. E agora ele já tem a medição do tamanho do pólipo, que o próprio aparelho da Fuji, o Luxeo, dispara um jatinho de laser de um lado e do outro do pólipo, você consegue medir. E já tem trabalho mostrando que isso é superior à medida que a gente fazia, por exemplo, com uma pinça de biópsia. Isso é importante para o segmento dos pacientes, né? Para você poder espaçar ou não o segmento, porque a gente sabe que o tamanho do pólipo é um fator para você determinar quanto tempo deve fazer a outra colonoscopia. Então, assim, são várias áreas, e eu acho que a parte mais importante para a gente, para você, para mim e para todo mundo, é o que ela já vai nos ajudar. Você já tem a plataforma, por exemplo, com a classificação BASIC do BLI, e você vê a lesão, mostra a lesão para a inteligência artificial e ela descreve o exame para você. Então, você para de descrever isso para a gente é um sonho, né? Porque se tem a coisa mais chata da endoscopia é descrever o procedimento. Então, a gente gosta de fazer. E isso daí a inteligência artificial vai chegar mesmo. Daniel levantou a mão. Daniel, quer perguntar? Sim. Dr. Duda, Dr. Lix, que usaram essas plataformas, tiveram essa experiência, né? Há alguns anos, eu tenho ouvido falar e tenho ouvido especialistas mencionarem que algumas plataformas permitem, né, começam a permitir, e quando o médico, por exemplo, identifica uma lesão
e isso modifica o comportamento da plataforma, como o Dr. Duda bem lembrou. Algumas permitem que o médico incorpore aquele diagnóstico dentro do banco de dados, né, dentro da biblioteca da plataforma, e passe a ter aquele material como referência. Essas plataformas estão no estágio de permitir isso ou ainda não chegamos nisso? Bom, as plataformas, elas têm contínuo aprendizado, né? Então, quanto mais ela vai sendo utilizada, mais elas vão sendo aprimoradas. Então, tem que ser uma parceria da plataforma com o endoscopista com maior expertise para melhorar o entendimento da inteligência. Perfeito. Muito bem, mais alguém, pessoal? Aproveitar aqui a oportunidade. A gente teve a oportunidade de usar e, assim, a qualidade, o que o Lix falou também, a qualidade do preparo, principalmente, né, interfere bastante, porque acionar a inteligência artificial durante um exame de preparo inadequado, ela fica louca, né, ela começa a apontar para... Só apito, daí você acha que você fica louco, porque o que ela está vendo que eu não estou vendo aqui? Mas realmente ela fica distraída, né, com o preparo ruim. Sem dúvida, sem dúvida. E qual o valor hoje de um equipamento desse nível que a gente está falando aí? O Isildo está aqui, hein? Então ele é a pessoa mais adequada para responder. Eu sei que é caro. Ele vai dizer no particular. Boa noite. Parabéns pela apresentação, principalmente essa parte do azeite também. Eu estou na estrada, estou dirigindo aqui, mas não deu para prestar muita atenção, mas deu para ouvir bem a apresentação de todos aí. Parabéns. Quanto ao preço da inteligência artificial, hoje está em torno aí de R$650 mil, mais ou menos. Né? Estou falando assim de orelhada aqui, porque eu não estou com nenhuma informação escrita aqui para poder... Mas era uma base mesmo, só para a gente ter noção. Em torno de R$600 mil, mais ou menos. Tá legal, obrigado, Isildo. Imagina, à disposição. Eu tenho impressão, Carlos... Como ponto de partida, Conrado, aí tu, negociando, tu compra pela bagatela de 500 mil. Esse é bom. Certamente. Eu tenho a impressão, Carlos, Lix, que assim, de tudo isso que vocês falaram, de tudo que a gente vem lendo e ouvindo, né, essa é a tecnologia 1.0, né, a inteligência artificial 1.0. Daqui a pouco a gente já começa a ver 2.0 saindo, e aí a coisa decola, né, daí a gente vai olhar para essa aula aqui daqui a uns 2 anos e vai falar, nossa, olha só, aquela época como era ruim. Como era ruim, né, os caras ainda elogiavam, imagina. É verdade. Não precisamos ir muito longe. Há 2 décadas, a gente utilizava a processadora, já que a gente usa Fuji, eu e o Lix, usávamos a processadora 401 com tubos, que eu nem me lembro qual era a numeração, e achávamos aquilo algo absolutamente espetacular. Né? Hoje, com aquela qualidade de luz e com aquele contraste todo... talvez a gente não enxergasse absolutamente nada, o nosso DR caísse para menos de 20%. Né? Tudo é questão da adaptação, é muito fácil se acostumar com coisas melhores. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Concom, O azeite se enquadra nisso, né? Que quanto melhor o azeite, a gente vai... né? Aproveitou a deixa, né, Luciano? Não. Muito bem, Luciano. Não perde a oportunidade, não. A gente ainda comenta aqui, é azeite em tudo com azeite. Inclusive no preparo. No preparo. Já há estudos mostrando que com azeite de oliva o cólon limpa melhor. Com vinho branco, com certeza. Já ceda, inclusive.
Pinot Grigio, né, Lips? Pinot Grigio. Usar o azeite para deslizar o endoscópio, né? Boa também. Tá ficando caro essas ideias aqui. Por Chiba usava óleo de canola, né? Para endoscopia. É verdade. Bom, mais alguém? Acho que não, Cocô. Bom, então, até para nós podermos encerrar, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, agradecer muito a participação da Luciane, com essa aula fantástica sobre os azeites, agradecer ao Dr. Carlos por essa participação, por essa introdução também no gasto contínuo da inteligência artificial. Nós vamos querer rediscutir esse assunto mais vezes, que eu acho que isso não tem como ficar fora agora. Vamos tentar participar do simpósio, realmente já estava anotado na agenda, e eu tenho impressão, tenho certeza que vai ser muito importante para todos nós. Eu queria aproveitar, até antes de passar a palavra para o Marcelo pensar, agradecer mais uma vez a participação e o apoio da SciTech e da Sociedade de Medicina e Cirurgia. E, é claro, quando a gente fala em SciTech, a gente fala na CS, na Andréia e no Daniel, com essa participação junto ao Gasto Contínuo já há tantos anos. Muito obrigado a todos vocês. E, Marcelo? Boa noite também para todos. Prazer estar com vocês aqui. Receberemos em breve os que compraram o azeite em casa e vamos tentar mandar junto um tutorial para que vocês possam fazer a degustação aí técnica, que hoje não foi possível. Tá? Daniel, acho que quer também fazer uma última fala, Daniel? Só fazer uma sugestão para a Lu, que eu achei muito interessante, Lu. Se você puder mandar, pode ser até um exemplar antigo, um pouquinho mais antigo, mas se puder mandar um PDF da azeites e olivais para a gente colocar lá no grupo do Gasto com Vinho, que pode ser que tenham pessoas que queiram adotar a revista, que queiram Claro. ver, e pode ser interessante. Fica a dica. Claro. Mando sim. Muito obrigada. Então tá bom, pessoal, vamos abrir a câmera, quem ainda não abriu, só para fazer aquela foto de registro aqui de todos os presentes. Vamos lá. Sorriam. Olha a foto, 3, 2, 1. Olha o print, mais um. Pronto. Aí. Muito bom, pessoal. Então, fiquem com Deus. Mês que vem, teremos aí mais um Gasto com Vinho, com um novo tema que a gente divulga lá no grupo. Tá? Vamos degustar azeites, agora aumentar a litragem, né? Já tem vinho, agora vem azeite. Obrigado, Duda. Obrigado, Luciane. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos. Tchau, Duda. Tchau. Obrigado. Tchau. Boa noite. Obrigado.